aqui no Marajó, as coisas vão ter que melhorar de todo jeito. Ou melhora por bem, ou melhora de qualquer jeito. Bom dia, senhor. Vamos lá ver o juiz, se o juiz chegou. O senhor é o juiz de Portel? Isso é hora! Valeu, Tiano. Esse juiz me bota em cada uma, viu? Eu sei não. Seguinte, pessoal, vocês se lembram que no ano passado o Ministério Público de Portel conseguiu aplicar, a partir de uma recomendação, um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes que são vítimas de crimes sexuais. Então, o que é o fluxo? O fluxo é um percurso que vai desde a notícia de um crime até a punição do eventual agressor, do acusado, se tiverem provas suficientes e o juiz condenar. Esse fluxo teve uma importância tamanha que atraiu, inclusive, uma ação do Conselho Nacional de Justiça que veio para Portel também para conhecer o trabalho que a gente estava desenvolvendo em Portel. Foi publicado, inclusive, no site do Conselho Nacional de Justiça. O direito penal, ele dá prioridade à punição do acusado em detrimento da proteção da vítima. Tradicionalmente, ele sempre foi assim. O acusado é tido como um sujeito de direitos. A vítima é um objeto de direito. Se o acusado não quiser ir para o interrogatório, ele não vai sob coação. A vítima vai sob coação para prestar o seu depoimento. Então a ideia também com o fluxo é subverter, inclusive ideologicamente, essa questão. Antes de pensar em instituições coercitivas como o Ministério Público, a gente pensa em proteção da vítima. A primeira palavra de cada fluxo interno é acolher com privacidade. A história não terminou aí. O Conselho Nacional de Justiça está voltando para o Marajó, para outras regiões do Marajó, Breves, Bagre e Melgaço, regiões muito carentes, muito pobres, essas regiões. E o juiz de Portel, que é o coordenador do núcleo 4.0 de ação de meninas e mulheres pelo Marajó, convidou esse promotor de justiça para acompanhar essa ação e essa história que a gente vai contar nesse episódio. Qual é a última volta de vocês de Melgaço para cá? Aqui, olha. De Melgaço pra cá, né? 5 horas. 5 da tarde. Dá quanto tempo mesmo? Daqui pra lá, tipo, ela vai sair daqui 5h10, ela vai chegar mais 5h45. Uns 40 minutos, né? Meia hora e 40 minutos. E aí, comando? Bom dia. Tudo certo? Bom dia. Vou vir ver se a lancha dá um auxílio para o Melgaço. Tudo certo? Lá? Pô, a gente foi, a lancha cancelou, aí eu vi ver se a polícia militar me leva lá em Melgaço. Pronto, já estamos de partida. Ah, é? O senhor tá pronto? Tô pronto. Oxe, eu nasci pronto. Tá certo. Nós dois, né? Protegemos Portel, nós dois. Eu te levo pra operação. Vem mais algum PM nessa? Vem, né?
Vai só a gente? Então, vou na Outro frente. estoque, viu? Fechou. A gente vai pegar lanche pra prefeitura, não for, tá pra lá. Simbora. PM sempre salvando. Pois é, eles iam pra lá, acho que é a mesma situação da reintegração de novo que vai ter lá. Ah, certo. Do gado lá. Do gado. Só que a gente chegou lá, o cara tinha tirado o gado, mandou pra Manaus, ele falou. E aí o Tica ficou E ele já sabia? já sabia da Ah, reintegração. miséria. A gente pega ele. Navegação Civil me deixou na mão, mas a Polícia Militar de Portel nunca me deixa na mão. Vamos embora. Já vamos falar aqui do primeiro grande tema dessa pesquisa por ser menina. O primeiro grande tema é o seguinte: como vivem as meninas e quem são os responsáveis pelo seu cuidado. A primeira linha de dados que eu acho interessante da gente entender é no que diz respeito aos espaços de convivência dessa menina. Disparado é a casa, onde ela se sente mais segura, depois a escola, a comunidade religiosa, a rua e a internet. Espaços insignificantes são cursos profissionalizantes ou ambientes remunerados de trabalho, o que já diz muito sobre o que temos que melhorar acerca do cuidado com as meninas. Conectado a esses dados, uma coisa que eu acho importante são os dados a respeito do cuidado doméstico precoce que essas meninas têm que ter com o lar, o cuidado com o lar precoce. Essas meninas são cobradas muito cedo a serem responsáveis pela casa, pela limpeza da casa, pela limpeza de si mesmas e pela limpeza dos irmãos menores. Além de serem responsáveis pelo seu desempenho escolar, também são responsáveis pelo desempenho escolar dos irmãos menores, o que já gera uma sobrecarga de trabalho para a sua evolução. E uma última linha de dados que é muito importante a gente entender esta linha para ter um panorama geral diz respeito a quem são os responsáveis por essas meninas. A maioria absoluta delas apontaram a mãe como a responsável, o que já revela uma estruturação em relação às meninas quando essa mãe foi uma menina. E também, por outro lado, o que chamou muita atenção, principalmente no norte do Brasil, representado na pesquisa por Manaus, é que foi a maior porcentagem de meninas que expuseram que elas eram as responsáveis por si mesmas. Como vamos criar estruturação de proteção de meninas quando elas, em suas casas, são as únicas responsáveis por si mesmas? Temos que refletir sobre isso. Chegando em Melgaço. Dando uma volta. A vida dá volta. O projeto iniciou em Soures, Salvaterra. Esse projeto já passou por Portel,
Agora veio a meu caso, seguiremos para Bagre. Temos não só essas itinerâncias, mas também temos diversos outros trabalhos sendo realizados. Qual é o certo a ser feito? Como é que se atende criança e adolescente vítima de crimes sexuais? A partir de um centro integrado. Essa é a forma mais moderna de se atender criança e adolescente. Essa ideia de centro integrado começou nos Estados Unidos, foi desenvolvido pela Suécia e chegou ao Brasil aqui em 2001, no Rio Grande do Sul. Oxi! Fura aí! Fura aí! Bora ver se esse sorriso vai ficar na O que? Oxi, você quer que eu faça o quê, pô? Quer que eu plante bananeira também? Oxi, mãe. Aqui é MP, pô. No estado do Pará, a primeira ideia surgiu em 1999, no projeto Girassol, que era um projeto que era a ideia de integrar assistência social com tratamento médico. E desse projeto Girassol, em 2004, surgiu o projeto Propaz, que era uma ideia, um começo de ideia de centro, que em 2012 surge uma fundação chamada Para a Paz, que cria o centro lá no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, lá em Belém. A ideia é que a criança e adolescente vítima de crimes contra a dignidade sexual seja atendida por um assistente social, faça uma escuta especializada. Essa assistente social produza um relatório que vai ser encaminhado para uma delegacia especializada, com uma grande necessidade de ser uma delegada e não um delegado. Esse relatório também vai ser encaminhado por um médico ginecologista para um perito e demais órgãos como o Conselho Tutelar e o Ministério Público. A ideia é que essa delegada ela represente pela produção antecipada de provas para a gente ouvir via depoimento especial. Isso o Pará fazia muito antes da lei lá de 2017 sobre escuta especializada e depoimento especial. Vamos agora conhecer um PID, inaugurar um PID, que é um ponto de inclusão digital, que é a forma como o Marajó utiliza para integrar a população. Pode ser feita audiência por essa população que está isolada e pode ser feitos atendimentos de telemedicina. Comunidades que não têm acesso à internet estão integradas à zona urbana por esse ponto de inclusão digital. Vamos inaugurar. Vamos lá? Check-in! Agora vamos comer. E você que está chegando, seja bem-vindo. Grande amigo, vereador também, Nélio Ferreira, seja bem-vindo. E daqui a pouquinho a gente vai Obrigado por receber a gente. Esse aqui passou direto, não veio parando. A lancha que eu tava não, foi esse povinho que não sabe o caminho. Eu pulei você? Foi mal aí. Esse original. E hoje, como herança, o sobrinho Alessandro Leão está presente conosco. Porra, bom? É o pé de moleque. É o pé de moleque. Tem Recife isso, mas aqui é melhor. Vai dançando assim a beleza, rebolando pode requebrar. Vamos receber uma salva de palmas. Comecei a perceber, há uma atuação duplicada
de determinados órgãos de forma desnecessária. Comecei a perceber, o Dr. Tiago já citou, não há uma consciência do que, até onde o Conselho Tutelar vai e até onde o CREAS vai. Não há uma consciência de que do que o professor faz parte da rede de proteção. Não havia uma consciência de que os médicos com políticas preventivas faziam parte de uma rede de proteção. E, assim, fazendo uma meia-culpa, o Ministério Público muito longe da rede de proteção sem essa integração. Então, Deus me livre não ser paraense. O título de cidadania, tecnicamente a gente chama de cidadania honorária, é um título dado a pessoas que prestaram grande contribuição para uma determinada sociedade. E é um título que eu me orgulho muito, porque todos sabem que desde que eu cheguei aqui, eu sempre digo que sou portelense das cabeças do Alto Pacajá. E aí volta a minha ideia inicial. O Ministério Público é o órgão defensor da sociedade, mas a gente tem que pensar na sociedade com os olhares dela. Elas têm muito mais conhecimento do que se supõe. Não é uma tábula rasa, como já criticava Paulo Freire. De modo que, ao invés, presidente, eu subverti o seu pedido, mas ao invés de falar da minha atuação que eu fiz pela sociedade portelense, eu preferi descrever a minha jornada para me tornar um amazônida e mostrar o que o portelense me ensinou, o que o amazônida me ensinou. E é com muito orgulho que agora eu posso dizer, agora eu sou portelense das cabeças do Alto Pacajá. Agradeço por essa homenagem. Obrigado. Mais uma vez, 4 da manhã, mais uma lancha e mais uma cidade para visitar. Agora vamos para Bagre. Bom dia, senhores. Um outro tema da nossa pesquisa é como se dão a diferença entre gêneros na vida das meninas. E a gente tem que partir com alguns pressupostos que já ficaram estabelecidos. As meninas têm os papéis de cuidado, de organização doméstica e familiar, e também há um silenciamento das suas vozes, enquanto os homens tem um papel de destaque no ambiente externo, um ambiente ligado ao trabalho, um ambiente ligado a ocupações, um ambiente ligado ao espaço da rua e também a livre permissão para exercer todas as suas liberdades. Bom dia, tudo bom? Bem, prazer. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Bom dia.
forma bastante coerente com esse pressuposto, segundo as pesquisas, quais são as atividades desempenhadas pelas meninas? Segundo a pesquisa, navegar pela internet, estudar, fazer tarefas domésticas e ler livros, enquanto os homens têm atividades ligadas ao ambiente de trabalho, sociabilidade, lazer, ambiente externo. E a última questão que eu queria falar com vocês é que, a despeito dessa excessiva responsabilidade das meninas, dessa responsabilidade inclusive precoce para as tarefas domésticas, é na casa que as meninas encontram um ambiente mais seguro. E é na casa onde elas encontram mais apoio dos adultos, a despeito de terem mais responsabilidade. Só que quando a gente fala de Marajó, uma quantidade alta de crimes contra a dignidade sexual cometidas dentro do lar, essa pesquisa precisa ser analisada de uma forma mais crítica. A escola é muito importante por quê? Porque, em geral, a escola é onde a criança e o adolescente passam mais tempo da sua vida, na casa e na escola. E os professores, eles têm muita habilidade, seja teórica ou seja prática, em identificar mudanças de comportamento. E a gente tem indício que possa ocorrer o crime quando o professor identifica essa mudança de comportamento. Como? Evasão escolar, queda no rendimento escolar, um aluno que era calmo passa a desafiar a autoridade do professor. Um aluno que é agitado passa muito tempo no banheiro, muitas vezes chorando no banheiro. Um aluno que não se expressa por palavras, se expressa por desenho. Um aluno que não se expressa para o professor, se expressa para um coleguinha. Automutilação. São todas indicações que esse aluno possa estar sofrendo um crime contra a dignidade sexual. A partir desses pressupostos, a pesquisa chega a duas linhas de dados bastante interessantes, que diz respeito ao ambiente em que meninas se sentem mais inseguras. O primeiro ambiente é o ambiente da rua, onde há, segundo os seus relatos, maior diferenciação no que atina ao gênero, que tem a ver com aqueles pressupostos, o tempo desperdido entre meninas e meninos nessa vivência de rua. Os meninos são muito mais livres para estar em ambientes externos do que as meninas. Então, a percepção das meninas sobre o ambiente da rua é que os meninos ficam mais seguros, despreocupados e vivem esse espaço com maior liberdade e autorização dos pais. Já as meninas carregam a insegurança constante, preocupação e medo relacionados à própria imagem, corpo, segurança física e direitos. O que nos remete a uma segunda linha de dados de que o segundo ambiente com mais diferenciação de gênero é o ambiente doméstico, já que as meninas realizam o dobro de tarefas domésticas dos meninos, sendo a terceira atividade em que as meninas despendem mais tempo, enquanto é a sexta atividade em que os meninos despendem mais tempo. O relato das meninas sobre esses temas também variam de acordo com a região, mas o que é interessante é que tais relatos, elas refletem na forma como meninos e meninas são tratados diferentemente pelos pais. Há, portanto, nuances culturais regionais no entendimento do que são papéis de gênero.
recomendação começa com unidade de saúde. Depois a recomendação vai profissionais de educação. Depois, conselho tutelar. Depois, assistência social. Depois, judiciário, defensoria, Ministério Público e polícia, né? Essa ordem não é à toa, é uma ordem simbólica para dizer, primeiro a gente protege sua saúde, depois a gente vê as condições sociais dessa família, depois a gente protege essa vítima, essa criança com conselho tutelar, depois a gente pega o agressor. Claro que a gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, mas esse simbolismo de atuar em rede está presente na zona rural, está presente nas comunidades. A imagem do Ministério Público, do Judiciário, Defensoria, do CREAS, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, profissionais de educação e saúde, essa imagem é muito importante para que possamos, que a sociedade confie na gente. E quando vem para a gente tem que cuidar rápido dessa vítima. Chegamos no nosso terceiro grande tema dessa pesquisa, que é como as meninas vivem o impacto das diferenças de gênero. E aí a gente tem que abordar o tema da vulnerabilidade à violência. As meninas consideram que a violência de gênero as atinge particularmente, o que, por consequência, para elas é ruim a experiência de ser menina, justamente por causa dessa vulnerabilidade, sujeição a estupro, abuso sexual, pedofilia, sequestro, assassinato, e elas atribuem isso a uma noção cultural de fragilidade feminina, o que é fruto de uma desigualdade estrutural entre os gêneros. Então, segundo as meninas, elas são identificadas, as mulheres passam a ser vistas como fracas, pois têm filhos, as mulheres são vistas como objetos, as pessoas duvidam da sua capacidade e impõem um papel a elas desde que elas nascem. A importância do acesso à informação, inclusive do próprio vocabulário da defesa das próprias meninas por elas próprias. Vejam que nessa pesquisa, o estado do Amazonas, mais propriamente Manaus, é o estado que tem a segunda maior porcentagem que, segundo as declarações, as meninas acreditam que há uma igualdade de gênero. Então, a região norte, representada por Manaus, é onde há o maior índice de desinformação, vamos colocar nesses termos, ou seja, são as meninas que acreditam que há, sim, uma igualdade de gênero, ou seja, cabe aos atores públicos trabalhar a aquisição desse vocabulário e informar essas potenciais vítimas. Fazer tudo rebolado. Ai, ai, menina, vou fazer com essa saia. Ai, ai, ela fala ai, menina, na roda, ai, menina, ai, Um outro dado importante é que a escola, por essa pesquisa, é o principal ambiente de assédio e violência de gênero, segundo os seus relatos, o que é bastante coerente com os outros pressupostos que estamos vendo
nessa pesquisa, segundo a qual a menina é talhada para trabalhar em casa, é treinada para trabalhar em casa em ambientes internos. Então a escola, sendo um ambiente externo, gera essa violação de gênero, de questões de gênero, assédio e a violência de gênero de forma geral, principalmente porque a escola também é um ambiente em que encobre muitas vezes a conduta do assediador, desconsidera o relato da menina e ou não pesquisa, ou descredibiliza, não investiga, ou descredibiliza, e faz com que haja arquivamento de casos, encobrimento, não punição e descrédito a essas meninas. Ronaldo, uma boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui no Ministério Público. A gente também dá a importância da realização de mais uma ação Meninas e Mulheres do Marajó chegando aqui na nossa região. É importantíssimo. A gente tem que mandar o recado para o Brasil, para o mundo, que aqui no Marajó tem órgãos públicos interessados em fazer esse combate à criminalidade do Marajó, especialmente a criminalidade sexual. Estou aqui na condição de representante do Ministério Público do Estado do Pará, e o Ministério Público tem total interesse em integrar esse programa do CNJ. Inclusive há um convênio com o Conselho Nacional do Ministério Público para a gente fazer duas coisas: a gente fortalecer a rede de proteção e passar a imagem de aqui a população e os órgãos públicos não toleram a criminalidade contra a dignidade sexual. Obrigada, tá? Valeu! E por fim, nesse nosso terceiro tema, é preciso falar da chamada vitimização terciária, que é o julgamento social das meninas. Essas meninas são vítimas quando sofrem um crime, vitimização primária, são vítimas quando tem que relatar as suas violações aos órgãos coercitivos como polícia, Ministério Público, Judiciário, vitimização secundária, e vitimização terciária é quando elas têm uma pecha, um estigma por parte da sociedade. Isso porque há uma grande barreira dos adultos acreditarem nos seus relatos, o que é coerente com o que temos visto até aqui nessa pesquisa. Então, se os relatos não são observados pelos órgãos coercitivos, essas meninas têm que arrumar um jeito de garantir a sua própria segurança. Então, o que é que elas fazem? Andam de cara feia na rua, calculam itinerários, deixam contatos com pessoas próximas sobre aonde vão, prestam atenção se há outras meninas ao redor no ambiente, ou preferem ir acompanhadas nos trajetos, escolhem ruas movimentadas, adotam trajes diferentes do que gostariam, optando por camisas e roupas largas, por exemplo, casaco amarrado na cintura, mesmo no calor. Veja que há uma descredibilização dos seus relatos, há uma vitimização terciária, ou seja, um descaso de alguns órgãos públicos, e faz com que essas meninas sós no mundo tenham que tomar conta da sua própria segurança. Nós não estamos sozinhos. Nessa caminhada, nós não estamos sozinhos. E nós precisamos acreditar que esse trabalho em rede, ele pode sustentar, né, todo o trabalho, né, dentro do município. Esse trabalho em rede pode salvar vidas, pode garantir direitos. E que todos nós precisamos uns dos outros. Nenhuma instituição, ela se sustenta sozinha. E para fazer política pública, né, é o povo, é a sociedade que empurra
e faz acontecer as políticas públicas. Então, veja que não é só o Conselho Tutelar que resolve, não é só a polícia que resolve, o Ministério Público, da Defensoria Pública, Poder Judiciário. Não, é uma rede. E se funciona a rede, uma pessoa só não consegue dar conta da rede. A gente tem que ter noção, para finalizar minha fala, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 4º o seguinte: como é que se protege os direitos da criança e do adolescente? Primeiro a família, depois a comunidade, depois a sociedade, depois o poder público. Então veja que a gente está aqui enquanto poder público, mas a obrigação inicial é da família. A família não é menos importante que o poder público, nem o poder público é mais importante que a família. É quando a gente gera essa conexão das pessoas, essa integração, que a rede vai começar a funcionar e a gente vai ter consequência no combate a essa violência de crimes contra crianças e adolescentes. E chegamos ao último tema da pesquisa: como tudo isso impacta a percepção do que é ser menina. Embora muitas delas tenham declarado que menina é sinônimo de ser forte, corajosa e enfrentar dificuldades, elas também disseram que ser menina é lutar em dobro, ser menina é difícil, ser menina é ter que aguentar muita coisa, ser menina é ter que sobreviver no mundo, ser menina é já começar a vida sem credibilidade nenhuma, ser menina é estar envolvida desde muito cedo com muitas responsabilidades, ser menina é lidar com machismo, é buscar direitos, é muita pressão, é aguentar certos tipos de assédio, certos tipos de comentários, é se impor e é responsabilidade e medo. Preparados para a última palestra da ação? Não, é muito. É a última. Eu vou dar a minha última, não sei a sua. Você está querendo me explorar?